Olá, povo! Boa tarde! Bom, vão me dizendo aí se vocês estão me vendo bem, se estão me ouvindo bem, para que a gente possa começar o nosso momento de hoje. Seja bem-vindo, Rogério, obrigado pela presença. Rogério, quando você for primeiro entrar, me fala aí, por favor, se você está me ouvindo bem, se você está me vendo bem, para eu começar aqui a falar sobre um tema bastante importante, né? Lília, obrigado pela presença. Leandro, obrigado pela presença. Nós vamos falar hoje sobre. Até anotei algumas coisinhas aqui que eu acho que é importante. Sobre sinceridade versus mentira. Eu achei um tema bastante interessante no momento que a gente está, mas claro que isso a gente vai, né, vai expandir para todas as nossas áreas de vida, né? Suelen, seja bem-vinda, obrigado pela presença. Então são dois temas bastante interligados. A gente pensa que são temas que estão separados, mas não, vocês vão perceber que são temas bastante interligados. Marialva, chefe maravilhosa, linda, obrigada pela presença. Uma honra ter você aqui, viu? Marialva foi minha chefe, gente, no Banco Itaú, quando eu entrei aos 14 anos como boy. Fiquei lá até os 21. Olha que maravilha. Viviane, obrigado pela presença. Então, eu vou começar a falar sobre esse tema que está vinculado na parte da saúde mental, saúde emocional, se a gente for perceber, né? Antônio, obrigado pela presença. Então, o que eu quero dizer aí para vocês? Primeira perguntinha para vocês. Vocês são sinceros? Vocês mentem? São duas perguntas básicas, gente. São duas perguntas básicas. Ó o calor, gente, ó o calor. São duas perguntas básicas que às vezes a gente não se faz no dia a dia, né? Eu sou mais sincero ou sou mais mentiroso? Por que eu falo isso? Se a gente for fazer a ligação, qual que é o papel da sinceridade na nossa vida e qual que é o papel da mentira na nossa vida, a gente sempre vai ter argumentos. Sempre a gente vai ter argumentos, tá? Então, eu preciso entender a dinâmica desses papéis da mentira e da sinceridade para eu poder me conhecer e entender e compreender o porquê que eu estou atuando daquela forma. Se a gente for pensar na questão por que eu minto, né? Tem alguns estudos que mostram aí a mentira, ela vem para quê? Para se preservar. Fantasiosamente, né, minha gente? Que nem aquele ditado, a mentira tem perna curta, né? E a mentira aparece uma hora ou outra. Então, a mentira, eu preciso manter a mentira, ela se torna cansativa, ela se torna trabalhosa, porque eu vou ter que manter aquela mentira. Tem os mitômanos, por exemplo, que é a base dele é a mentira, ele vive da mentira, né? Chama-se mitômano na psiquiatria, na psicologia, e ele jamais cai em contradição. Jamais, porque ele tem a base mitômana. Priscila, obrigado pela presença. Isaac, obrigado pela presença. Então a mentira, ela é trabalhosa, por quê? Porque eu preciso manter aquele discurso, eu preciso manter aquela história. Então, o mitômano, ele não cai em contradição porque aquilo faz parte da vida dele. Ele vive da mitomania, ele vive da mentira. Agora, o mentiroso que não é mitômano se torna muito trabalhoso, por quê? Porque ele esquece. Ele esquece da mentira. Então, ele cai em contradição. Ou seja, ele vai ser pego. Ele vai ser pego em algum momento. Leonardo, obrigado pela presença. Por isso que eu preciso entender por que eu minto. Porque não adianta eu mentir para me preservar agora, se lá na frente eu vou cair. Eu vou cair porque vão me pegar, porque eu vou cair em contradição, porque eu não dou conta. Então, daqui 10 anos, por exemplo, se perguntar para o mitômano, daqui a 10 anos, uma mentira que ele contou há 10 anos atrás, ele vai bancar aquela mentira de 10 anos atrás e ele vai conseguir manter. O mentiroso que não é mitômano, ele não consegue. Ele esquece. Ele esquece. Nossa, André, no meu casamento, há 10 anos atrás, aconteceu isso. Por exemplo,
O mentiroso, ele esqueceu já o casamento há 10 anos atrás. Ele consegue lembrar de coisas pontuais, né? As coisas que são vividas. Lembra que eu falei? O sentido da vida. Uma vida vivida com sentido, eu consigo ter lembranças. As lembranças, ela vem com sentimento. Então, você pode ver quando a experiência ela é vivida de forma sentida. Quando eu lembro, vem sensações, gente. Vem sentimento nessa vivência. Ariadne, obrigado pela presença. Vem sentimento. Apenas a lembrança vai vir sentimento. Então, se eu lembrar o nascimento de um filho, por exemplo, a Ariadne é nova mamãezinha aí maravilhosa. Então, se ela lembrar da cena do nascimento lá do filhinho, ela vai ter sensações daquele momento. Por quê? Porque vivenciou aquela experiência de forma sentida. Eu senti, eu estava naquela vivência, eu estava naquela experiência. Agora, se eu apenas estou cumprindo tabela, estou unicamente existindo, eu não vou ter, eu vou lembrar, mas eu não vou ter a sensação da experiência, a sensação da vivência, sejam confortáveis ou não, tá? Por isso que muitos traumas, ele vem carregado de sensações e sentimentos. Na área forense, a gente usa muito. Na área forense, você vê que a gente vai trabalhar muito a questão da meditação, da reflexão e do mergulho interno, para que a pessoa ela entre em contato com com a sua experiência anterior. Então ela vai vir regada de sensações e sentimentos. Por quê? Porque foi vivido aquela experiência de uma forma sentida. Então quando eu falo sentido da vida, a gente já diz a palavra sentido da vida. Como eu sinto a vida. E eu preciso sentir a vida, né? Então a mentira, ela vem muito com o discurso de preservar, de me preservar de algo. Então eu vou mentir para o outro não brigar comigo, eu vou mentir para eu não ser demitido. Foi aí algumas respostas que teve durante a semana, quem aí me segue nos stories viu, né? Para eu não perder o emprego, né? Para eu não arrumar confusão no meu casamento, no meu relacionamento, para eu não perder o amigo ou não perder a amiga, para as pessoas não ficarem bravas comigo, porque eu não quero discutir naquele momento. Então eu minto para preservar ou a mim, ou a relação, ou algo. A mentira, ela vem com esse discurso. Só que não é garantia, como eu falei, não é garantia que aquilo vai mentir. E a sinceridade, né? A sinceridade, ela vem para quê? Ela vem para te concretizar a pessoa que você é. Concretizar o seu eu inteiro no sentido real e não personagem. Então a sinceridade, ela vai mostrar muito quem eu sou. A transparência vai mostrar muito quem eu sou. Os meus valores, meus princípios, as minhas crenças. Então, a sinceridade, ela vem para mostrar, para trazer a identidade, para trazer a personalidade do outro, né? Que nesse caso, logicamente, é a pessoa que está sendo sincera, tá? Muitas vezes, eu deixo de ser sincero para manter o outro na minha vida, para manter algo na minha vida. Só que isso não é garantia. E isso que eu tenho que entender. Isso que eu tenho que compreender. Porque às vezes a gente tenta, a todo momento, tentar preservar essa relação externa, esse emprego, né? Essas pessoas na minha vida. Tem uma frase que eu gosto bastante que diz: triste é quando eu me anulo para manter o outro na minha vida, né? Ou para manter, de repente, aquele emprego. Eu entendo que todo mundo precisa. Eduardo, obrigado pela presença. Eu entendo que tem a questão financeira, que tem essa questão aí de manter, né, toda uma estrutura de emprego, de uma casa, de uma família. Mas eu me anular, eu deixar de lado o meu eu para conseguir manter esse emprego, manter esse relacionamento, manter essa amizade, não é garantia. Por isso que chega em determinado momento na vida, quando se perde determinadas coisas ou pessoas, a gente ouve: perdi a base. Perdi a base. Abri um buraco e eu me afundei. O que vai ser de mim agora?
O que, né? Eu nem sei mais o que eu gosto. Eu nem sei mais o que fazer. Por quê? Porque eu fui me anulando. E conforme eu fui me anulando, eu fui o quê? Faço o quê? Eu vou amputando, né, simbolicamente, partes de mim. Partes de mim. Chega um momento que não tem mais eu. Não existe mais eu. Existe todo mundo. Eu vi uma frase esse dia, achei tão bárbara. As pessoas estão em todos os lugares, menos em si. E é isso. As pessoas estão aonde as redes sociais impõem que a gente esteja, né? Compre o que é imposto nas redes sociais. Agora vamos chegar na época da Páscoa. Qual que é a exigência? Comprar ovo de Páscoa. Então sai todo mundo comprando ovo de Páscoa ou chocolate para dar para as pessoas, por exemplo, né? É uma exigência que ninguém questiona, a gente só vai lá e cumpre. Como a semana que vem também tem a Sexta-feira Santa para algumas religiões. Então, não se come carne na sexta-feira. Aí, se alguém faz um churrasco, uma picanha maravilhosa, essa pessoa, além de ser criticada, ela é excluída, ela é massacrada, ela é oprimida, porque ela está fazendo churrasco. Para de ser, achar que a sua verdade é a única, achar que você é o bambambam, deixa a pessoa comer a carne dela, coma você o seu peixe, a batata, seja lá o que for, mas o que acontece? Eu sou tão arrogante, eu sou tão hipócrita, que eu vou lá e oprimo o outro porque não está fazendo da minha forma. Né? E aí, nesse caso, eu tô sendo o sincero ou tô sendo o mentiroso? O que será que eu tô sendo? Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, apenas para manter uma aparência, eu minto. Eu minto para quem? Eu minto para mim, principalmente. Principalmente para mim. Então eu saio discursando coisas que eu não acredito. Eu saio falando coisas que eu não acredito. Mas porque o grupo acredita, porque o trabalho acredita, né? A equipe acredita. Né? O social acredita, a época acredita, só que eu mesmo acredito. Então, o que eu sempre falo para as pessoas, antes de você querer ser sincero com o outro, seja com você. Antes de você querer mentir para o outro, observe para você. Porque às vezes você acha que está mentindo para o outro, mas você está mentindo para si. E isso é muito grave. Por isso que as pessoas estão com uma dificuldade enorme, enorme de se manterem dentro de casa. É só por isso. Porque elas vão ter que entrar em contato com isso. Elas vão ter que entrar em contato com a sua verdade. Elas vão ter que entrar em contato com a sua sinceridade. E vão ter que entrar em contato com as suas mentiras também. E muitas vezes a gente não está preparado para olhar para tudo isso. Mas é preciso. É preciso. Por que que eu preciso, né, mentir para mim, me enganar, para que eu possa ter o outro na minha vida? Por que que aquele outro, quando eu falo outro, eu falo externo, tá, gente? Eu falo seja local, seja grupo, seja emprego, seja relacionamento, não importa, tá? Então, por que que eu preciso manter um personagem, que o personagem eu estou mentindo diante do seu eu, tá? Eu estou mentindo. Seja bem-vindo, Valdinei. Obrigado pela presença. Eu estou mentindo diante do meu eu para manter o outro, para manter aquela relação. E isso está acontecendo nesse momento que as pessoas estão dentro de casa. O que as pessoas estão se deparando com uma vida, de repente, uma vida de mentira, uma vida fantasiosa, uma vida que foi construída e que nesse momento você não consegue bancar. Nesse momento não dá para bancar essa vida de mentira que você fez o tempo todo. Por quê? Porque o que está instalado hoje em dia são as pessoas dentro de casa. Família, relacionamento, filhos, ou até mesmo consigo, né? Até mesmo você consigo mesmo, né? Mas você vai se deparar consigo. Você vai ligar de repente para um amigo, por exemplo, ele vai dizer para você que não tem tempo de te atender. Você acredita? Hoje o que mais temos é tempo. O que mais temos é tempo. Porém, eu sempre digo que tempo é prioridade. Né? A falta de tempo é prioridade. E não tem problema. Se nesse momento o seu tempo não é me atender, não tem problema, gente. Não tem problema você não me atender. Só que não vem com essa hipocrisia que você não tem tempo.
Para de bobagem, de babaquice. Você, naquele momento, você quer estar assistindo televisão. Você quer estar falando com outra pessoa. Você quer estar dormindo. Você quer estar olhando para o céu. Não tem problema. Não tem problema. Mas eu não preciso mentir, né? Eu não preciso mentir para manter o vitimismo, né? Ou manter o meu, ou né? Ativar o medo de perder o outro. Porque eu minto, porque eu tenho medo de perder. Por isso, eu minto no trabalho porque eu tenho medo de perder o trabalho. Eu minto no relacionamento porque eu tenho medo que termine esse relacionamento. Eu minto para os amigos porque eu tenho medo de perder esses amigos. Olha, então você tem que rever tudo isso, viu? Porque se você tá mentindo para manter tudo isso na sua vida, você tem que ver o que tá acontecendo. Você tem que avaliar isso. Por quê? Porque eu preciso me movimentar. Eu preciso me movimentar de uma forma personagem, de uma forma mentirosa, para se ter pessoas na minha vida. Será que essas pessoas não são personagens também na minha vida? Ou será que são pessoas sinceras na minha vida? Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado pela presença. Você entende? É isso que eu tenho que entender. Será? Porque, gente, se eu estou apresentando personagem e eu tenho uma construção de uma vida mentirosa, quem garante que todo mundo que está dentro desse meio não é mentiroso? Quem garante que todo mundo que está dentro desse meio que eu construí não é uma farsa? Não são personagens, né? As pessoas pedem a sinceridade do outro, só que as pessoas não bancam. As pessoas não bancam. Então, se eu falo pra você, ai, gente, não tô afim, o grupo vai sair, eu falo, ai, não tô afim hoje de ir, quero ficar em casa. Nossa, com você é antissocial, com você é chato. Por que você não pode ir? Vamos, gente, eu fui sincero que eu não estou afim de sair, que eu quero ficar aqui em casa, que eu quero ficar aqui no meu momento, e as pessoas não aceitam a verdade. As pessoas não aceitam a sinceridade. As pessoas querem o quê? Que eu minta. Que eu minta. Ai, tô com dor de cabeça, por isso que eu não quero ir. Né? Ai, eu tô passando mal, por isso que eu não quero ir. Ah, e aí quer que eu inventa. Quer que eu inventa. E eu não quero inventar. Eu quero ser sincero. E como manter a sinceridade diante de um mundo fantasioso, de um mundo mentiroso. Então, às vezes as pessoas perguntam opiniões nossas e a gente responde e você tem rapidamente uma pontuação de grosseria. Como você é grosso, como você é estúpido. Porque, mas a pessoa perguntou. O que você achou dessa roupa? Né? E aí a pessoa responde, eu não gosto de preto. Né, preto fica muito feio pra você. Aí eu vou e respondo pra pessoa, nossa, que você é grossa, hein? Gente, mas eu perguntei pra pessoa o que ela achava da minha blusa. O que ela achava da minha camiseta preta. Então, será, gente, que eu não estou impedindo das pessoas serem sinceras comigo? Será que eu não estou pedindo para as pessoas serem mentirosas comigo? E aí eu fico com aquele discurso vitimizado. Ai, como as pessoas mentem pra mim. Ai, como as pessoas me enganam. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado pela presença. Entrou aqui. Quem entrou aqui? Egorki. Quem que é? Fala o seu nome de onde você fala, por favor. Que aí eu queria saber de quem, porque eu gosto de falar, saber com quem eu tô falando, né, gente? Senão fica solto, né? Fica bagunçado o negócio. Eu gosto de saber, então. Então, me fala aí qual é o seu nominho. Egorki, é isso, Egorki. Cida, obrigado pela presença. Então, eu tenho que me perceber nisso. Será que eu estou pedindo para o outro mentir para mim? Será que eu estou dando liberdade para o outro ser sincero para mim? Né? Sim, amigo do Eduardo. Ah, seja bem-vindo. Mas qual que é o seu nome? Porque eu preciso... Eduardo, né? Deve ser isso, não é? Não, não é Eduardo. Não é Eduardo. Eduardo é o Eduardo. Me fala o seu nominho, porque aí eu gosto de falar com as pessoas. Pelo menos é seu nome, né? Das pessoas, tá bom? Então, será que eu não contribuo para as pessoas mentirem para mim? Para as pessoas não serem sinceras comigo? Né? Porque é importante. Eduardo também. Seja bem-vindo, então, também, Eduardo. Obrigado pelos 2 Eduardos aí. Então, eu preciso me observar. Claro, minha gente, que
se o outro está mentindo porque sabe o que eu quero ouvir, aí também o problema é do outro. Porque aí é grave. Né? Porque aí que acontece? Porque eu peço para você mentir, você mente. Porque eu peço para você ser verdadeiro. Também não tá nada saudável. Independe do que o outro pede ou não, eu tenho que saber qual que é a minha base, qual que é os meus valores e princípios. Tem um livro do Jordan Peterson que ele fala isso. Sempre fale a verdade, ou pelo menos não minta. E eu acho bárbara essa frase. Eu acho bárbara essa frase, né? Porque principalmente pra mim, tá, gente? Principalmente pra mim. Eu tenho que entender por que eu estou mentindo pra mim. Porque quando a gente mente pro outro, a gente já falou, é pra quê? Pra que a gente possa manter o outro na minha vida, manter o emprego, manter a relação. Agora, e quando eu minto pra mim? Eu quero manter o quê? O que será que eu tô mantendo quando eu estou mentindo pra mim? Quando eu falo sim para o outro, será que esse sim para o outro é sim pra mim também? Quando eu falo não para o outro, será que o não para o outro é não pra mim também? Então eu preciso entender o porquê que eu minto pra mim. Porque a gravidade da mentira, ela é o ápice da mentira, é quando eu minto pra mim. Quando eu não consigo ser transparente e sincero comigo. Por isso que eu tô dizendo que nesse momento de quarentena, nesse momento do caos mundial, o estar dentro de casa é um momento desesperador para muitos. Para muitos. Por quê? Porque eu me deparo com todas as mentiras que eu me fiz. Eu me deparo com todos os impedimentos e sinceridades que eu não fui comigo. E aí, você imagina como fica. Fica uma angústia desesperadora. As pessoas não conseguem. As pessoas não conseguem, né? A sinceridade, ela te deixa livre. Ela te deixa livre no sentido de ficar escravo a ter que manter essa mentira. A ter que manter, por exemplo, uma história. Então, se você realmente foi sincero em determinado assunto, determinado ponto, daqui 10 anos vai ser a mesma questão, a mesma história. Você vai ter a lembrança, né? Você vai lembrar da situação, da vivência. Por quê? Porque eu estava lá. Não era o personagem. Porque personagem, gente, ele pode ir morrendo durante a vida, tá? Então, eu viver de personagem, o perigo é esse. Personagens, ele pode morrer durante a vida. Usar máscaras, as máscaras podem cair durante a vida. O eu, a sinceridade, a transparência, não. Ela vai permanecer. Ela permanece. Por isso que há 10 anos, depois de 10 anos, 15 anos, 20 anos, ou quando a gente é adulto, a gente faz retrospectiva, a gente faz nossa historinha lá, conta nossa historinha pros filhos, pros netos, pros sobrinhos, seja lá o que for, a gente conta, às vezes, até ai meu Deus, como que é a palavra? No cronograma, né? Do primeiro dia ao hoje. Não é cronograma. É outra palavra, mas eu não lembro. Então, se alguém lembrar aí, põe aí pra mim. Mas é a linha do tempo. Eu consigo fazer exatamente com relação à linha do tempo. Eu com 6 anos, eu com 7, com 9, com 12, com 15, com 19, com 20. Eu consigo lembrar e consigo ir falando. Eu não preciso muitas vezes nem escrever. Mas se escrever fica muito mais amplo. Mas se eu for conversando com vocês desde lá da minha infância até hoje, você vai conseguir. O Isaac falou cronologicamente. Isso mesmo, cronologicamente. Obrigado, Isaac. Obrigado, Eduardo. É isso mesmo. Então, eu consigo ir fazendo toda essa história. Por quê? Porque é um eu que estava lá. Se o eu tá lá, né, gente? Se o eu real estiver lá, se realmente for eu que estiver lá vivenciando essa experiência. Agora, se for personagem, pode ser que o personagem desapareça em algum momento da nossa vida. Em algum momento aí da minha caminhada. Aí que acontece? Eu não vou ter uma lembrança tão clara. Eu não vou ter uma sensação tão clara. Ou seja, viver de personagem é uma gravidade diante da construção da sua própria identidade, da sua própria personalidade. E isso vai dificultar na construção de uma qualidade de vida saudável. Então, eu tenho que ter essa clareza
por que que eu minto? Ou então, por que que eu sou sincero? Porque tem que ser base. Eu não tenho que ser, André, eu vou ser sincero, porque quando eu sou sincero no trabalho, eu ganho um bônus. Gente, eu não tenho que ser sincero porque você ganha estrelinha, porque você ganha elogio, porque você ganha bônus, porque você ganha isso, você ganha aquilo. Não é por isso que você tem que ser sincero. Você tem que ser sincero porque você acredita que a transparência e a sinceridade faz parte das suas crenças, dos seus valores, dos seus princípios. Faz parte da sua identidade. Né? Diferente, logicamente, do mitômano, porque o mitômano, a base dele é a mentira. Por isso que é um transtorno psiquiátrico. Uma patologia. Ah, então agora eu vou sair falando então que eu sou mitômano. Porque as pessoas acham que é bonitinho. Ai, sou mitômano. Eu sou doente, por isso que acontece isso. Eu uso uma doença para me manter vitimizar, para manter, logicamente, num lugar aqui de que eu não posso ser criticado, que eu não posso ser recriminado. Não venha com essa palhaçada, hein? Não venha com essa palhaçada. Eu já falei para várias pessoas, falo para meus pacientes, os pacientes me conhecem, ninguém escolheu ser doente. Ninguém escolheu ser doente. Mas qualidade de vida saudável é uma escolha. Então não venha se apegar numa patologia para ficar alegando ou dando desculpa porque por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo. Não vem com graça. Tá? Se você tem um diagnóstico de mitômano, então você vai se tratar. Você vai se cuidar. Não venha ficar justificando que você mente para Deus e mundo porque você é mitômano. Pode parar. Tá? É a mesma coisa o dependente. A semana que vem eu vou falar sobre isso. Dependência nesse momento de coronavírus, né? De Covid-19, que é muito grave. Mas o dependente, por exemplo, eu não posso ficar com esse discurso. Seja bem-vinda, Joelma, obrigado pela presença. Eu não posso ficar com o discurso, por exemplo, porque eu sou dependente, por isso que eu bebo e bato. Eu não posso fazer uma coisa dessa, eu não posso usar esse discurso. Eu não posso usar esse discurso. Eu não consigo parar porque eu sou dependente. Eu não posso ficar com esse discurso. Eu não posso. E é o que mais a gente ouve. Então, eu tenho que tomar cuidado. Eu não posso me apegar a um personagem e que esse personagem alimentado, ele vai ficar de uma dimensão que ele oprime o meu eu absurdamente, que eu mal consigo enxergá-lo. Eu mal consigo olhar para ele. Então, a pergunta inicial que eu fiz, né, é para você é sincero com você? Você é mentiroso com você? Ou com o outro? Ou nas relações? E aí a segunda pergunta é por quê? Por quê? Por que você é sincero? Né? Por que que eu sou mentiroso? Por que que eu minto? Por que que eu falo a verdade? São perguntas que a gente questiona. Por que que eu sou sincero? Porque tem que ser. É isso que a gente ouve. É isso que... Por que que você não mente? Por que que você mente, por exemplo? É porque senão o outro vai mexer o saco. Ou então, por que que você não mente? Porque mentir é errado. Gente, isso aí são respostas de criança, né? Isso aí é uma resposta de criança. Vamos ter uma resposta adulta, madura? No sentido de eu entender por que que eu sou sincero, por que que eu sou verdadeiro, por que que eu falo a verdade? Ou então, por que que eu minto? Por que que eu sou mentiroso? Por que que eu convivo bem com a mentira? Vamos ser sinceros consigo, principalmente? Não é com outro? Porque a gente tenta ser sincero com o outro. A gente tenta manter uma relação, uma aparência para o outro, que são os personagens. Por que que eu tenho que trazer tanto personagem? Gente, me diga. Por que que eu tenho que trazer tanto personagem para minha vida? E onde está o seu eu? O seu eu tá onde? Será que eu construí o meu eu? Até uma boa live, né, para se fazer. Será que eu construí o meu eu mesmo? Será que eu tenho um eu construído? Na matriz de identidade aí, né, que a gente fala na psicologia, será que eu tenho um eu construído? Ou eu só tenho personagens? Ou eu só construí personagens na minha vida? Porque se eu só construir personagem, gente, eu tenho que exercer, imagina eu ter que exercer vários papéis em vários momentos, que a gente já falou sobre isso. O eu, ele é o eu em qualquer lugar. Claro que o manejo, a flexibilidade, o modo que eu vou me portar em cada lugar, como a gente já falou,
Isso é muito normal, gente, pelo amor. Nós vivemos uma sociedade, nós vivemos com regras, né? Isso é muito esperado e não tem problema algum. Pelo contrário, devemos, né? Devemos. Seja bem-vinda, Silvia, obrigado pela presença. Precisamos. Um dos pontos mais cruciais nesse momento é as pessoas estarem demonstrando o quanto não conseguem viver com regras. Porque qual que é a única regra que está sendo imposta hoje? Fique dentro de casa. É a única regra. Claro que tem suas exceções. Ai, André, eu sei que tem as exceções, mas que coisa chata. Coisa chata, tô falando no geral, geral. Mas tem as suas exceções, é óbvio. Quem tem que trabalhar, quem precisa ir no mercado, né? Quem precisa ir na farmácia, no médico. Eu sei disso, gente, eu sei disso. Coisa chata. Mas o que eu tô dizendo é que, no geral, a única orientação que se tem é fique dentro de casa. Ou seja, é uma regra. É uma regra. E as pessoas não estão conseguindo. Ou seja, as pessoas não lidam bem com regras. E vem me falar que é só a criança que faz birra, que só a criança que é mimada? Não, as crianças, elas pelo menos, ela tem uma estrutura em construção em que a gente até precisamos pontuar para, né, tentar ir amadurecer essa criança. Ariadne, obrigado pela presença, linda. Ela tá saindo, com certeza que o babyzinho deve estar chamando. Vai lá, linda, obrigado. Vocês entendem? Então, agora, o maduro, pressupõe o maduro e o adulto? Não. Eu preciso fazer toda essa movimentação no sentido de como eu estou lidando com todas essas regras que estão sendo impostas nos dias de hoje. Porque a única regra é essa. E a gente vê no dia a dia, como a gente já falou sobre isso. Por exemplo, no sentido no Brasil, que se tem a questão do rodízio do carro. O quanto que as pessoas burlam o rodízio do carro, gente. A questão agora que vai ter imposto de renda. O quanto que as pessoas sonegam imposto de renda para não pagar imposto. E N situações aí, né? O Antônio perguntou assim, ia no barbeiro? Antônio, como eu falei, as pessoas precisam avaliar, tem essa questão dessa regra, mas ela precisa avaliar o que ela acredita que para ela vai ser saudável ou não. Porque também eu não posso me anular diante dessa transparência, dessa sinceridade. Não adianta eu fazer algo apenas para, entre aspas, mostrar para o outro que eu sou isso, que eu sou aquilo. E como que eu estou trabalhando isso no meu dia a dia? O Antônio tá falando isso, gente, porque fui lá cortar meu cabelo. E todo mundo me conhece, sabe que meu cabelo, quando ele tá comprido, ele fica a ufuá. E eu não me sinto bem. Eu me sinto muito desconfortável e nem um pouco saudável ficar com meu cabelo enorme. Então, o que acontece? Eu fiquei, sim, vários dias dentro de casa, porque é a orientação, e fiquei, né, com certeza. Porém, escolhi um determinado dia em que eu ia no mercado, que eu precisava ir fazer umas comprinhas, e já que eu ia pra rua, liguei pro mocinho que corta meu cabelo, e que ele de prontidão foi até o salão exatamente para cortar o meu cabelo, apenas para cortar o meu cabelo, e eu depois ia embora para fazer a compra no mercado. Então pronto, você o quê? Você organizou, você planejou esse momento, já que eu ia sair de casa. Então, por isso que o Antônio tá colocando isso aí, viu, gente? Então, mas eu tenho que avaliar também essas questões. Não é unicamente porque é o oba-oba, porque eu não quero seguir regras, porque eu não suporto ficar em casa porque eu não aguento me ver. Não é por causa disso. Eu tenho que entender toda a dinâmica. As regras são feitas, sim, precisa se seguir, sim, mas cada um também precisa se respeitar e entender por que eu não quero seguir essas regras, porque eu não estou conseguindo seguir essas regras, né? A Suelen colocou, ninguém gosta de regras, isso assusta a maioria e deparam com a responsabilidade do eu. Sim, por isso que eu estou dizendo, eu me deparo com o eu que foi oprimido durante o tempo todo, ou me dou conta, eu constato que nem o eu foi construído, que eu vivo de personagem. Entendeu? Que eu vivo de responsabilidade, que eu não tenho, que eu não gosto desse mundo em que eu vivo. Porque você concorda, gente? Se eu viver de personagens e de mentira, eu tô vivendo num mundinho paralelo.
E não é nem vivendo, eu estou existindo no mundinho paralelo. Logo, eu não tenho a vivência comigo, eu não tenho a vivência do meu eu não tenho a existência nessa vivência, né? A Sueli colocou, eu preciso e não penso no próximo. Isso, que é a questão que a gente falou Oi, Priscila, obrigado pela presença. Que as pessoas estão fazendo aí no sentido de comprar coisa exagerada, de não estar nem aí no adoecimento do outro, né? Então eu saio aí, tenho contato com pessoas mais velhas, ou crianças, ou pessoas que a gente gosta, e aí eu vou lá visitar, né? Por isso que eu falo, gente, eu preciso também entender essa rigidez, porque tem uma rigidez também que se torna quase um toque, tá? Se eu estou me cuidando, eu estou me precavendo, eu estou tomando todas as precauções orientadas, né? E de higiene, de tudo. E em algum momento eu precisar, que já tá bem claro, né? As orientações são essas. Se eu precisar, gente, não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Eu preciso ir no mercado, eu preciso de repente ir cortar o cabelo, eu preciso de repente fazer alguma coisa. Se eu estou me precavendo, estou me cuidando dia a dia, diante das orientações, diante das regras, gente, não tem problema nenhum. Porque eu vou sair também seguindo essas orientações, né? Eu vou seguir também essas regras fora da minha casa também. Mas eu tô com tanta saudade de uma pessoa, eu queria tanto ir visitá-la. Avalie, porque, gente, se eu estou com vontade de ver a pessoa também não vê, né? Acredita que ambos estamos se cuidando, que não vai ter problema, porque nós estamos seguindo todas essas orientações, nós vamos se encontrar, não vai ter esse contato, né, próximo, como realmente está sendo orientado. Gente, qual que é o problema? Qual que é o problema? O que não dá é unicamente porque eu quero e eu saio aí desbundando sem querer seguir as regras e exploda-se o que as pessoas pensam ou deixam de pensar. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Não é. Tá? Então, tudo é uma questão das pessoas avaliarem. Porque você vê como vai para os extremos? Vai para os extremos, entra uma coisa muito rígida, que é quase um toque, quase um transtorno obsessivo compulsivo. A rigidez é aquela, e como eu falei a semana passada, existem pessoas que estão ficando com carne vivas nas mãos, de tanta lavagem e de tanta álcool gel que passa na mão. Tem pessoas que não estão atendendo o telefone, porque o telefone estão pegando e acham que tem micróbios, tem vírus. Então, tem casos que se leva ao extremo na questão da alimentação, né? Tem pessoas que acham que as comidas estão vindo contaminadas, então tem pessoas que não estão comendo. Então, é muito além, né, essa questão. Então, eu tenho que tomar cuidado para eu não desenvolver uma patologia, que é o toque. Né? Eu entendo as precauções, entendo a preocupação, mas isso não pode virar um toque, gente. Não pode virar um transtorno obsessivo compulsivo, não pode se tornar uma rigidez a ponto de eu brigar, a ponto de eu discutir com o outro, a ponto de... Entende? Porque também não é saudável. Não é saudável, né? Então, avaliar todo o contexto é importante por causa disso. Avaliar o conjunto das situações é importante por causa disso. Né? Então, a sinceridade, ela vem, como eu falei, para nos mostrar. A sinceridade vai nos mostrar quem sou eu, tá? Mas não a sinceridade agressiva, não aquela sinceridade que a gente ouve muito o sincericida, né? Que ele mata na sinceridade. Não é isso, porque isso também não é saudável. Tá? Então, eu sou sincero, eu falo o que eu penso. Bom, gente, quem é impulsivo e quem não tem papas na língua é a criança, tá? É a criança que não tem bom senso. A criança que vai lá e fala impulsivamente, que fala o que vem na cabeça. O maduro ou o adulto pressupõe, né? Não é isso. Eu posso ser sincero, mas de uma forma assertiva. Como que eu vou ser assertivo diante da minha sinceridade com as pessoas, com o mundo, com o externo, comigo, né?
A assertividade, ela precisa existir em qualquer relacionamento, em qualquer relação. Então não venha com essa baboseira, porque as pessoas que são sinceras, gente, elas têm orgulho de dizer, eu sou sincero, eu falo o que penso, eu falo o que acho. As pessoas se gabam por isso. Se gabam com isso. Você é tão quanto aquele que mente, tá? Você é tão quanto. Arrogante, pior, porque você é arrogante. Você é arrogante, isso sim, tá? Você é prepotente, é isso que você é. Então, eu não tô dizendo que não pode ser sincero. Deve, porque eu falei isso desde o início. Devemos ser sinceros. Sempre fale a verdade ou pelo menos não minta, que é a frase que eu falei do Jordan Peterson do livro 12 Regras para a Vida. Mas, como eu vou ser sincero? Como eu vou ser verdadeiro? Isso sim. E aí entra naquela questão que as pessoas, eu ouço muito. Ah, mas mentir é mais fácil. Bom, pode ser mais fácil de imediato, mas que depois vai ser o mais difícil, porque vai ser trabalhoso, vai ser tenso o negócio, tá? E aí eu vou ficando num nível de angústia tão grande, que eu começo a me isolar, que eu começo a me excluir, porque eu não consigo manter mais. Eu não consigo manter mais, ou seja, eu deprimo. Eu começo a deprimir, eu começo a ter crise ansiosa, por causa da mentira. Por causa da mentira. Porque a mentira começa a fazer tão parte da minha vida que o meu pensamento é de mentiroso. O meu pensamento é só de mentir. Eu nunca levo a Desculpa. Eu nunca levanto a hipótese de falar a verdade. Porque eu acostumei a mentir. Eu acostumei a mentir. E eu acostumei a mentir, eu vivi dentro daquele grupo, dentro daquele mecanismo. Que é a mesma coisa do dependente. Ele acostumou a fazer. Seja bem-vinda, ô Michele, obrigado pela presença. Entende? Acostumou a fazer o uso de bebida, acostumou a fumar a maconha, acostumou a cheirar a cocaína, acostumou a usar o êxtase, acostumou a jogar videogame, acostumou a joguinho na maquininha, a dependência em geral. Eu acostumei com aquele comportamento em que eu não me vejo fora dele. Eu acostumei. Então a mentira é a mesma coisa. Eu acostumo com a mentira e não quero largar. Mas por que ninguém se acostuma então com a sinceridade? Por que as pessoas não se acostumam com a verdade, gente? Não é? Por quê? Porque envolve perda, envolve crítica, envolve rompimento. Então as pessoas não querem perder as outras, mas perdem a si. As pessoas não querem perder emprego, mas perdem a si, seus valores, princípios. Olha que pesado, olha que grave, olha que grave. Ou seja, a gente vive muito mais externo do que interno. Porque a gente está muito mais preocupado em manter as coisas externas do que as coisas internas. No sentido das minhas sensações, dos meus sentimentos, como eu me sinto, né? Os meus valores, meus princípios. Olha que grave, gente. Olha que grave. Eu me desdobro para manter o externo, mas não faço um nada para manter o interno. Olha que grave. Não é grave? Então, voltando à perguntinha inicial, você é sincero com você? Você é mentiroso com você? E por quê? Lembra aquela frase que eu sempre falo? Por que faço o que faço? É a mesma coisa. Por que eu sou sincero comigo? E não vem com essa resposta, hein, gente? Porque não é pra mim, não é pra eu colocar aqui. É pra você. Não vem com essa resposta infantilizada. Essa resposta imatura. Tá? Por que você mente pra você? Por que você mente pro outro? Por que você é sincero com o outro? Responda isso pra você. Isso vai te dar uma base importantíssima diante de você se conhecer. Diante da própria realidade que nós estamos inseridos hoje. Por que eu fico dentro de casa? É só por causa da multa? Porque se tirar a multa? E se tirar as punições que estão tendo? Será que eu ficaria dentro de casa? Porque se eu estou dentro de casa unicamente com medo de ser punido, gente, então eu estou mentindo pra mim. Eu estou mentindo pra mim.
Entende? Será que todo mundo que está dentro de casa está dentro de casa porque acredita que tem que estar dentro de casa? Será que todo mundo que está indo para trabalhar ou que precisa sair de casa, será que estão indo porque acreditam que tem que ir para a rua, tem que ir para o trabalho, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo? Será que acredita nisso? Então faça essa pergunta. Essa pergunta é a base da matriz de identidade para a construção do seu eu. Porque muitas pessoas não têm um eu construído, viu, gente? Acha que tem um eu construído, mas nada mais é que são personagens. Construiu personagens, não construiu uma identidade sua. Construiu personagens. A pessoa ela vive todo mundo, menos ela. E vem me falar, ai, tenho orgulho de falar que eu falo o que eu penso, sou sincero, sou sincera. Ah, tá, com quem? Com quem? Hã? Com quem? Porque se você vive de personagem, você não é nem com você, nem com o outro, nem com o mundo. Você vive num mundinho paralelo, num mundinho fantasioso, num mundinho mentiroso. E se conhecer, se construir, se olhar, se sentir, se perceber, é o que vai fazer parte da construção da qualidade de vida saudável. Por isso é importante eu me olhar. E processos terapêuticos é isso. Gente, não confunda, por favor, não confunda conversar com seu amigo nesse momento de quarentena, né? Desabafar com seu amigo, conversar com seu amigo com psicoterapia. Não confunda isso, tá? Psicoterapia é uma coisa e conversar com seus amiguinhos é outra coisa. Não confunda. Você não vai construir sua identidade, você não vai construir seu eu conversando, desabafando com seus amiguinhos. Faz parte, mas você não vai fazer isso conversando com seus amiguinhos, tá? Isso aí é no processo terapêutico com profissionais que estão habilitados e capacitados para isso. Em que eu já ouvi cada baboseira, cada coisa meio ignorante, meio absurda, que eu fico pensando, eu quero acreditar que a pessoa é ignorante, que não é a pessoa que está dizendo, é um personagem que está dizendo essa baboseira. Né? Eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te ouvir. Nesse momento de quarentena, ligue para mim, ligue para seu amigo, converse comigo. Isso não é terapia, isso não é apoio psicológico, isso não é plantão psicológico, tá? Então, por favor, separem as coisas. Separem as coisas. Pode ligar para o seu amiguinho, não tem problema. Mas não venha dizer que isso é terapia. Eu vou para minha terapia. Gente, eu vi cada... Olha... eu vou pra minha terapia. Ou você tem terapia? Vou cozinhar. Eu vou pra minha terapia. Eu vou pra academia. Que eu saiba, academia, cozinhar, ler livro, isso não é terapia. Isso não é terapia. É terapêutico. Isso é terapêutico. Mas não é terapia. Então para, gente. Para. E se você tem essa visão, se você ouve isso, se você fala isso, olha, faça um processo psicoterápico, aí depois você pode falar esses discursos com muito mais consistência, não tão negligente como você está dizendo. Porque você vê que engraçado, todo mundo indica todo mundo pra terapia, né? Você tinha que fazer terapia, você faz terapia. Ué, por que você não se indica pra terapia? Por que você não vai? É muito caro, não tenho tempo. Olha, no momento de hoje, minha gente, o que mais tem é a terapia online. Só tem terapia online, foi a orientação, né? Então, falar que não tem tempo para fazer terapia online hoje... mas eu não tenho dinheiro. Ué, quanto você gastava com bebida? Quanto você gasta com roupinha durante o mês? Quanto você gasta de restaurante? Tá fazendo as contas? Quanto você gasta de beleza? Quanto você gasta com coisinha que você compra e nem usa? Fez as continhas? Fez? Então com certeza, eu garanto, metade você pagaria mensalmente o processo terapêutico, viu? Eu garanto pra você. Eu garanto. Então não vem com essa desculpinha. André, mas é tão caro, né? Não tem ninguém gratuito.
Aí joga a responsabilidade profissional ainda, que não faz terapia porque não tem ninguém que atende gratuito. Vai nas universidades, vai nas ONGs. Você trabalha de graça? Hã? Você faz coisa de graça? Fala pra mim. Porque se trabalhar de graça, ser voluntário é uma coisa, gente. Eu gosto, né? Tem movimentos aí que eu acho que é muito válido. Mas eu me formei, eu estudei para me formar, para ter esse título de psicólogo, sabia? Gastei, eu investi. E você, que se formou, que estudou também, você trabalha de graça? Você dá as coisas de graça? Quem vende bolo, quem vende salgadinho, vocês dão de graça nessa época de quarentena, né? Nessa época de quarentena. O povo tá dando bolo de graça. É isso? Pro povo que vai ficar dentro de casa. Pra não ficar deprimido. O povo tá fazendo salgadinho, tá distribuindo salgadinho. É isso de graça? Para as pessoas ficarem comendo dentro de casa para não ficar ansiosas? É isso que tá acontecendo? Mas o psicólogo precisa fazer isso, né? Como se o psicólogo fosse ter obrigação de fazer caridade. O que é isso? O que é isso? Hã? É o argumento que as pessoas utilizam por que não fazem terapia. É só isso. Querem uma desculpa. Então, fez as suas continhas? Então, veja, cuidar da saúde emocional e saúde mental é uma escolha. Cuidar da saúde mental e da saúde emocional é uma escolha. Tem várias formas, tem vários recursos e vários lugares. Então não venha com essa desculpa. Não venha. Faz psicoterapia, que eu acho que todo mundo deveria fazer. Faz psicoterapia quem escolhe fazer psicoterapia. Não é por causa que o marido pediu para fazer, não é porque a esposa pediu para fazer, não é porque o trabalho pediu para fazer, não é por causa disso, por causa daquilo. Por que eu faço psicoterapia? Por que eu quero fazer psicoterapia? Tudo aqui, você viu que hoje é uma pergunta e eu tenho que entender por que eu estou fazendo aquilo. Eu tenho que compreender. Porque senão eu só estou existindo, eu não estou vivendo. Eu só estou existindo e não estou vivendo. Hoje, essa semana, um paciente falou uma frase, até anotei aqui pra mim, que eu achei bárbara. Qual a diferença de falar com alguém que não te ouve e falar com a planta? Eu achei tão bárbaro, gente. Eu achei tão bárbaro. Robson, obrigado pela presença. Eu achei tão bárbaro, porque às vezes, a gente tá falando com uma pessoa e a pessoa não tá nem aí pra nós. Seja bem-vinda, Regina, obrigado pela presença. Não tá nem aí pra nós. Eu falo, a pessoa não tá nem ouvindo, gente. Ela nem nos ouve. Só que eu preciso falar, eu preciso abafar, eu preciso botar pra fora. E a pessoa nem ouve. Só que eu vou ficando com raiva, vou ficando desestabilizado, porque a pessoa não tá me ouvindo. E eu peço pra pessoa me ouvir, a pessoa não tá nem aí, gente. Nem aí. Isso descompensa. Para de se humilhar nesse ponto. Respeite a pessoa que não quer te ouvir. Por isso, vai falar com a planta. Já que é só pra desabafar, é só pra vomitar mesmo, vai falar com a planta mesmo. Vai falar com a planta. Ou faça uma psicoterapia. Porque a psicoterapia, você vai com um profissional que é neutro. Vai tentar te pontuar e te mostrar questões que você não está conseguindo ver, mesmo o outro te falando, mesmo o outro pontuando. Porque o outro, você já levanta uma defesa quando vem do outro. Às vezes eu falo a mesma coisa, estou pontuando para você a mesma coisa que o marido fala, que o amigo fala, que a esposa fala, que no trabalho fala. Só que você levanta uma defesa tão absurda, de arrogância, uma arrogância tão grande, que você nem ouve. Aí eu falo a mesma coisa. E aí você concorda. Só que não é só concordar e só saber. Eu preciso compreender, entender por que daquela dinâmica, daquele movimento. Por que eu faço aquilo? Por que eu ajo daquela forma? Por que eu sinto daquela forma? Isso que vai fazer a diferença da reconstrução das relações, da reconstrução da identidade, ou da construção, para muitos que não for nem construído, ou da reconstrução dessa qualidade de vida que estamos no momento atual.
Certo, minha gente? Alguma pergunta? Espero que eu tenha aí contribuído para esse momento, né? Desse tema que eu achei bastante interessante, sinceridade versus mentira. Que eu possa ter trazido coisas aqui para que a gente reflita, não só hoje, que a gente reflita a todo momento, todos os dias, a todo momento. Qualidade de vida saudável, ela é hábito. Para se tornar hábito, precisa ter rotina. Para se tornar rotina, precisa ter prática. Então, sinceridade é prática. Eu preciso praticar. A mentira, ela se torna hábito porque as pessoas praticam mentira. Por isso se torna hábito no dia a dia das pessoas. Tem pessoas que acham normal mentir. Ok, mentir. E acha estranho ser verdadeiro, como eu falei. Tem pessoas que pedem para o outro mentir, entre aspas, né? Independente se o outro pede ou não, eu que tenho que saber. Porque se você é sincero, você é excluído. Quanto mais sincero, mais excluído você é. Essa é a realidade. Mas se eu tenho um euzinho construído e fortalecido, ele se banca. Ele se banca, porque o medo das pessoas, o desespero das pessoas, a ansiedade das pessoas, a angústia das pessoas era em ser rejeitadas, serem abandonadas, serem criticadas. É por isso. Por isso que elas não lidam bem com a verdade, não lidam bem com a transparência, não lidam bem com a sinceridade. Certo, meu povo? Bom, espero que eu tenha contribuído, né? Espero que tenhamos aí um ótimo finalzinho de sábado, de domingo, né? Uma semana aí repleta de vivências, experiências saudáveis, mesmo nessa quarentena, mesmo dentro de casa, né? A semana que vem nos encontramos. Na terça-feira eu vou divulgar aí quando será a live, não sei ainda. Penso eu que vai ser na sexta. Sexta é feriado, né? Pensei seja na sexta-feira, vou ver ainda aqui, porque eu tô testando, como eu falei, eu tô testando, gente, eu tô testando horários e dias para ver qual que vai ficar fixo, tá? Então tô testando aí, tô experimentando, vou fazer a live da semana que vem, provavelmente o tema vai ser esse, como eu falei para vocês, tá? Dependência e anestésicos no momento de quarentena, tá? Então dependência e anestésicos no momento, dependência e uso dos anestésicos no momento atual. Acho que é esse tema. Mas se vocês tiverem temas que vocês gostariam que eu falasse, vai mandando, gente. Eu já falei 1000 vezes aqui. Manda, que aí eu trago. Se eu não souber, a gente pesquisa junto. Mas vai mandando. Porque eu vou mandando, eu vou trazendo temas de acordo com o que eu vou vendo, o que eu vou ouvindo, né, do que eu vou percebendo. Mas fiquem muito à vontade para mandarem temas aí para que a gente possa discutir. Tá bom? Então, espero que todos tenhamos uma ótima semana. Vivam, não existam, tá? Deixa existir de lado e comece a viver. Viver não é existir. Existir não é viver. Gente, beijo. Tchau, tchau.